E é neste desenvolvimento lento que nós temos aí a história do sapé, sapezal, já no final do século XVIII já tem relatos sobre o patrimônio do sapé barreiro, também muito antigo, e água quente, que vai se tornar mais tarde a região do município de Rio Quente, Paraíso, e ainda pertencente a Caldas Novas, Paraíso e Sapé, e vamos seguindo adiante com os primeiros bairros de Caldas Novas em 1985, Itaici, Itajá, Jardim Roma, Parque das Brisas, Vila Mutirão, Bandeirantes, Itanhangá, Jardim Serrano, Turista 1 e 2, Parque Mansões das Águas Quentes, Jardim Paraíso 1 e 2. 10 anos mais tarde, em 1995, Itaguaí 1, 2 e 3, e Nova Vila, que já era bem antiga e se torna a parte, a segunda etapa do desenvolvimento de Caldas Novas. Os anos de 1927 ao 1931 são marcados pela presença forte do Coronel Bento de Godoy com sua esposa Teresa e filhos, Orcalino dos Santos Veloso, chefes políticos, Joaquim Bobo, cortador e empilhador de lenha, João Crisóstomo e José Balbino Ferreiros, Aureliano consertador de armas, Antônio Serra, pilador de arroz e café, José Português marceneiro, Jonas Galvão chofer, Valdemar Silva pedreiro, Donato Rispoli italiano, dentista, Aprígio matador de porco, Alfredo Ala açougueiro, Luiz Damásio lanterneiro, Chico Leite agrimensor, Lindolfo França maestro da banda de música, Nico Coelho fotógrafo, José Xavier de Almeida médico, Antônio Firmino construtor de casas de madeira e adobe, João Ala cerealista só de arroz, Senhor Barbeiro padeiro, Antônio de Souza barbeiro e cabeleireiro, e Lídio Lopes invernista, comprador e recriador de bezerros, Amerquinho sapateiro, Benedito Rezende celeiro e, por fim, Coronel Bento Godoy, junto com toda a sua família, conforme falei logo aqui no início, está na obra Memórias de um Botocudo de Genesco Bretos, o qual eu cito na minha obra Nas Trilhas da História de Caldas Novas. As personalidades políticas, públicas, servidores públicos, João Crisóstomo, delegado de polícia, Orfrazão, juiz municipal, Josino Bretas, pai de Genesco Bretas, promotor público, André Ala, coletor estadual, Luiz Gonzaga de Menezes, descendente do coronel Gonzaga de Menezes, coletor federal, Orlando Rodrigues da Cunha, tabelião do primeiro ofício, José Teófilo de Godoy, tabelião do segundo ofício, Melquíades Domingos Dias, escrivão do Registro Civil, João Ala, escrivão de órfãos, Samuel Branco de Souza, avaliador partidor do juízo, e todos esses que se destacavam naquela época. Diz o autor, Genesco Bretas, que não se conhecia a corrupção, a inflação, não se conhecia essas maldades. Então, essas questões todas, era uma questão de honra, manter-se com honestidade, comprometido com a verdade, a justiça, o serviço às pessoas, inclusive as mais humildes, lembrando que até esse contexto não tem a Câmara Municipal e o intendente, o prefeito, ele recebe apenas uma menção ali, não existe um salário propriamente dito sobre isso, né? Os quadros de instabilidade que se instalam em Caldas, principalmente, eu não quero mencionar outros tantos, mas com a Revolução Getulista, Dr. Maragão, que torna-se um interventor em Caldas Novas a partir de 1930 por alguns dias e faz-se coisas assim mirabolantes, decretos mirabolantes em Caldas Novas. Esse quadro político é formado, a princípio, por Martinho Coelho de Siqueiras, tem que voltar lá em 1754, depois Antônio Coelho de Siqueiras, seu irmão,
montando fazenda, eles vieram como fazendeiros, eles jamais serão bandeirantes, jamais serão aqueles de entrada que tinham uma característica comum aos bandeirantes, são fazendeiros. Não estavam em busca de ouro, não estavam em busca de indígenas, nem de escravos. É importante destacar. Victor José da Ala, mencionei lá, é um importante produtor de resina, a borracha extraída, a resina da mangaba, muito comum em nossa região, Coronel Bento de Godoy, construiu a ponte que liga Caldas Novas a Ipameri para ver se tirava Caldas Novas do atraso. Isso se deu lá pelos idos de 1918, início da sua construção, por força de lei do projeto do deputado Olegário Pinto, que tinha uma admiração muito grande pela então jovem cidade de Caldas Novas, inaugurada no dia 31 de janeiro de 1920, passando pela Ponte Corumbá, do Rio Corumbá. Era possível até pouco tempo ver alguns resquícios do que havia sobrado desta ponte. Né? Nós temos aí Ciro Palmerston e José Frauzino. Ciro Palmerston, ele sucede Bento de Godoy. Por que se dá esse processo? É devido, quando é decretado a Revolução Getulista, governo da República Nova, Bento de Godoy, que era apoiado pelos caiadistas, que haviam destituído os bulhões, todo aquele conflito das oligarquias lá no século XIX, Bento de Godoy era caiadista. Entra em cena Pedro Ludovico, mais tarde vai se lançar então o chamado período Ludoviquismo. Bento de Godoy é o primeiro prefeito, é destituído do cargo, assume Ciro Palmerston, que era farmacêutico, veio de Ipameri com a sua família, seus amigos, né? O seu irmão Petrônio, e Ciro Palmerston fica apenas 6 meses, muito desgostoso, segundo os relatos da época, volta para Ipameri e assume em seu lugar José Frauzino. Então, a partir de Ciro Palmerston, é o ludoviquismo. Anteriormente, o caiadismo, e esse ludoviquismo vai adentrar boa parte do século XX. Esse é um processo político muito interessante para se levar em conta em Caldas Novas. Depois, a passagem do então senador JK em Caldas Novas, a convite de José Feliciano, governador da época, 1962, já falei sobre as especulações que giraram em torno de Caldas Novas se tornar a capital do estado de Goiás, mas então o bispo Dom Emanuel Gomes de Almeida, ele pendeu para Formosa, Nápoles, Pires do Rio, e havia indicado Silvânia, que se chamava por muito tempo Bonfim. Então esse aspecto político é muito importante, como que ele vai fazendo toda essa manobra em Caldas Novas. E, por fim, a Câmara Municipal foi instituída em 1947, tendo seu primeiro presidente, Osmundo Gonzaga Filho, que permaneceu na Casa Legislativa até 1955.